Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Aqui inicia-se mais uma reflexão de O Propósito. Como já bem colocado na introdução, é um projeto onde eu, como instrumento, após uma transformação em mim, venho compartilhar com vocês para auxiliar a formação de vossos seres. Então, sempre estruturado em razão, então, no pensamento filosófico, e as respostas vamos demonstrar que sempre estarão no manual do homem, nas escrituras sagradas, na Bíblia, nos ensinamentos especialmente nos deixados por Jesus Cristo. Pois bem, então aqui nós vamos iniciar fazendo uma breve introdução nos pensamentos gregos, dos pensadores gregos, em destaque neste episódio, Platão, Aristóteles. Depois vamos seguir para o romano, Marco Aurélio, imperador romano, inclusive, já entrando no estoicismo, e apresentaremos também, para enriquecer e trazer um outro contexto filosófico, Santo Agostinho. Pois bem, para alcançarmos virtudes e virtudes elevadas, temos que destacar aqui moral e ética. Para Platão, para se encontrar ou atingir a potência máxima dessas virtudes, a potência máxima do sentido da vida, já homenageando aqui Clóvis de Barros Filho, então potência de viver, vontade de viver com a máxima potência, temos que trabalhar a ética. E em Platão, que dividiu o ser em dois, mundo das ideias e o mundo dos sentidos, nós vamos verificar a presença e a exigência de uma ética elevada, de uma ética suprema, superior, de uma ética divina. Isso somente se alcançaria ao atingir o mundo das ideias. O mundo das ideias seria a matriz de tudo aquilo que nós sentimos. Nós sentimos ao olhar, ao ouvir, ao vivenciar, que já é o mundo dos sentidos. Então, a matriz seria a mãe de tudo isso, e o sentido seria a reprodução do mundo das ideias. Então, aqui nós temos uma obrigação, em Platão, de afastarmos os sentidos vios, os sentidos mundanos. Somente após afastarmos esses sentidos efêmeros é que nós estaríamos propensos a alcançar a elevação dessa ética, a elevação da sublimidade e assim o desenvolvimento de virtudes e consequentemente de um ser virtuoso. Já passando e adentrando aqui em Aristóteles, discípulo de Platão, porém que divergiu de Platão em vários sentidos, aqui também há uma divergência, uma certa congruência, como eu vou definir logo à frente, vou demonstrar, porém eles divergiram. Aristóteles, como eu gosto de chamar, o amigo, o prático, ele não exigia essa excelência da ética, ele não conseguia compreender ou aceitar que somente o ser que alcançasse a excelência dessa ética poderia alcançar as virtudes de uma forma elevada, a felicidade, consequentemente. Então, para ele, isso seria atinente a todos os homens. E como isso se daria? Através do exercício da ética medíocre, mediana. Ou seja, ele não exige a excelência, mas também não permite a vulgaridade do pensamento, o raso, o superficial, mas sim o mediano, o medíocre, o médio. Nem o 1, nem o 3, mas sim o 2.
porque ele entendia que isso seria atinente a todos os homens. Todos os homens deveriam e poderiam alcançar e atingir essa felicidade. Então, porém, quando Platão exige a excelência, somente quem alcançasse uma ética elevada, divina, sublime, alcançaria essas virtudes. Havia aí uma exclusão da grande parte dos viventes, dos seres humanos. Então, Platão e Aristóteles divergem nesse ponto. Todavia, nós já vemos uma congruência de pensamentos, onde a ética é o centro da discussão para alcançar e para desenvolver o ser, o seu ser consciente, autêntico e, consequentemente, a sua verdade. Transpassando esses pensadores gregos, vamos então entrar aqui em um ponto que é muito interessante para as reflexões, especialmente no mundo de hoje, na contemporaneidade, que vivemos ouvindo sobre saúde mental, saúde emocional. Entramos agora no estoicismo. E nesse ponto do estoicismo, grandes pensadores nós vamos apresentar no decorrer, porém vamos nos concentrar nesse momento em Marco Aurélio, o imperador romano Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um exímio imperador romano. Há um questionamento contra Marco Aurélio, que foi sua omissão quando da perseguição aos cristãos, uma vez que ele já é pós-Cristo, né? Marco Aurélio já é pós-Cristo. Mas vamos lá, vamos nos ater aqui à questão do ser. Marco Aurélio, como estoico, o que ele prega? Ele prega, primeiro, afastar das vontades, dos desejos da carne, dos desejos do mundo, assim como Platão. Então você já vê uma conexão aqui, uma influência do pensamento Platão, tanto em Aristóteles quanto também no estoicismo. Para Marco Aurélio, você somente alcançaria também a sua plenitude do ser se você alcançasse também uma ética elevada, e para isso afastar-se-á os desejos mundanos, os desejos da carne, as vontades. Tanto é que o imperador dormia numa esteira. Por quê? Porque ele não aceitava o luxo, ele não aceitava o conforto, até por ser um imperador que vivia em batalhas. Então, quanto mais ele afastasse esses elementos, mais fácil seria e mais adequado seria o exercício de imperador. Então, Marco Aurélio, ele tem uma obra chamada Meditações, que é sensacional. Ela é escrita em forma de diário, então são os pensamentos que ele escrevia em seu diário pessoal, e ali ele destaca inclusive todas as pessoas que passaram por ele e lhe deixaram marcas positivas. Então, as qualidades daquelas pessoas, as virtudes daquelas pessoas, e ele passou-se a absorver daquelas virtudes para a construção do seu ser. Então é uma obra importantíssima e a leitura ela é indispensável. Então, para Marco Aurélio, nós já temos aqui, então, como em Platão e em Aristóteles, a ética como uma figura central. Afastar-se também os desejos do mundo, os desejos da carne, para assim você conseguir observar a criação de um ser e não um elemento do ter. Então, afasta-se-á o ter para potencializar o ser. Marco Aurélio ainda trouxe uma ciência, vamos até chamar de ciência, porque para mim o estoicismo, né, como um todo, Sêneca, Epicteto, se não de Sítio, né, que é o pai do estoicismo, como separar-se o que está no seu controle do que não está no seu controle, para a sua saúde mental, para a sua inteligência emocional e para a tomada de decisões com maior eficiência. Então, inclusive, isso no mundo empresarial, no mundo do dia a dia, isso é essencial. O que seria isso? O que está no meu controle, o que depende do meu esforço para ser praticado,
eu tenho 100% da responsabilidade daquilo, eu tenho que administrar aquilo. Porém, o que não está no meu controle, que está no controle de outrem, ou que está no controle da natureza, eu não posso deixar que isso influencia no meu ser, influencia na minha mente. Por exemplo, se nós falarmos de uma ofensa, uma pessoa lhe dirige uma ofensa, como você recebe aquela ofensa? Você tem dois caminhos. Você pode refutar aquela ofensa, ao passo que você entende que você não é responsável pelas palavras que saem da boca do ofensor, uma vez que você não deu motivos, você não é responsável pelo pensamento e pela ação daquela pessoa em relação a você. E você refuta isso, não deixando que isso penetre em você e lhe fulmine a sua mente, e lhe prejudique emocionalmente. E da mesma forma, aquilo também que não está no seu controle, um fenômeno da natureza, se vai chover, se vai fazer sol, se vai nevar, se vai gear, se vai ficar doente, se não vai. Então isso você não tem que se preocupar. O que vai acontecer amanhã, que não depende exclusivamente de você, você não deve gerar ansiedade por isso. Então aqui nós já temos uma estrutura essencial para a construção de um ser e com potência mental, com sanidade emocional. Quando nós saímos do estoicismo então e adentramos em Santo Agostinho, aí nós temos aqui já um filósofo, um estudioso, cristão, católico, e muito interessante a vida de Santo Agostinho, porque até então Santo Agostinho foi um intelectual, foi um homem do mundo, foi um homem que se entregou aos desejos da carne, até promíscuo, se nós pudermos dizer dessa forma. E engraçado que sua mãe, Mônica, que depois foi santificada como Santa Mônica, por mais de 30 anos calejou seus joelhos, ajoelhada aos pés de Cristo, de Jesus, pedindo, rogando, a Deus para a conversão de Santo Agostinho. Então seus prantos foram derramados por mais de 30 anos pedindo pela conversão de Santo Agostinho. E tem umas passagens muito interessantes nisso, onde ela revela em confissão que ela já não aguentava mais tanta dor, tanto sofrimento pela conversão de Santo Agostinho. E aí ela recebeu a palavra, que o seu pranto, o seu choro e suas orações, as suas preces estão sendo ouvidas por Deus. E Santo Agostinho se converte. Santo Agostinho, depois de experimentar toda a parte da filosofia, toda a parte de dialética, Santo Agostinho ainda não encontrava resposta para as suas perguntas. Achava um vazio angustiante, um vazio que todo aquele conhecimento que ele acumulara durante todo o seu tempo de estudo e de vida como homem, de vida terrena, de vida de desejos, de realização de desejos mundanos, ainda lhe provocava um vazio sem fim e um vazio de angústia, angustiante, que lhe machucava. E aí, então, ele descobre e passa a estudar as Escrituras. E aí ele se reencontra. Na verdade, ele se encontra. Ele encontra a paz. Ele encontra a resposta. E aí nós temos a obra, que para mim é a principal obra de Santo Agostinho. Confissões de Santo Agostinho. Nessa obra, ele relata desde a sua infância, passando pela adolescência, iniciando seus estudos, a vida acadêmica, as mudanças de localidade e depois o seu reencontro com Deus. E aí ele conversa com Deus em forma de confissão. É maravilhosa a obra, é lindíssima a obra, é muito bonita. Inclusive tem uma parte que é muito engraçada, que na fase de criança dele, ele foi batizado já mais velho. Por quê? Porque Santa Mônica, postergou o batismo dele para a purificação do pecado originário, Então falou, vou batizá-lo depois, porque aí ele já se livra de outros pecados. E aí nas confissões ele questiona se o atraso do batismo dele
não lhe provocou viver essas experiências que ele entendia ser as experiências intelectualmente adequadas, com a razão, porém, que levou-se a uma frustração, a um desespero, né? A inquietação que ia além da sua parte física, mas atingia sua alma, né? E aí Santo Agostinho vai discorrendo durante toda a sua vida até a sua santidade. É maravilhosa a obra. Então, gente, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a ética como um ponto principal, a ética como ponto de definição de um ser. E nós vivemos num mundo hoje que esqueceram-se da ética, não se aplica mais a ética, ou aplica-se uma ética totalmente desvirtuada, desvirtuosa, que essa ética, quando Platão, quando Aristóteles, quando Marco Aurélio invoca essa ética como uma ética suprema, uma ética divina, ela já está alicerçada nos ensinamentos, já está alicerçada em Deus Pai. E como nós teríamos a construção desse ser? Aqui trazemos então Eclesiastes na parte de introdução de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro escrito por Salomão, filho de rei Davi, onde Salomão ele se coloca como o homem mais sábio, o homem que buscou mais o conhecimento, mais a sabedoria, e ao final ele viu que nada disso adiantava, porque tudo era efêmero. Tudo era efêmero. Por quê? Porque nós somos finitos como matéria. Nós somos finitos como matéria. Então, do que adiantaria um homem extremamente sábio? Qual vantagem ele teria sobre um homem insensato, se ao final o destino deles é o mesmo, é a finitude, é a morte? Aí nós vamos para outro campo que ele passa a destacar no livro Eclesiastes, que é a busca da vida eterna, a salvação da alma, porque a alma, o espírito, ele é imortal, ele transcende. Então aqui nós temos que afastar-se os desejos da carne, afastar-se os desejos mundanos e buscarmos a concentração nas virtudes mais sagradas, nos princípios basilares da estruturação de um ser que busca o amor ao próximo, a caridade, a fraternidade. Que os ensinamentos de Jesus Cristo sejam por nós praticados, que sejamos instrumentos de seus ensinamentos. Assim estaremos alcançando a glória da vida eterna. E quando da nossa passagem dessa matéria para um mundo espiritual, estaremos sentados ao lado de Deus Pai. Então este é o ensinamento. Este é o ensinamento, e que vocês podem observar que desde as concepções filosóficas, esse ensinamento, essa ideia já está impregnando os pensamentos desses grandes pensadores. Então Cristo tem que viver em nós, nós temos que viver em Cristo. Quando isso acontece, quando permitamos, nós estaremos tendo momentos de felicidade constante. A paz, a leveza só é encontrada quando afastarmos dos desejos da carne, os desejos do mundo, e passamos a viver uma vida buscando a santidade, buscando os ensinamentos, pregando os ensinamentos e vivendo os ensinamentos nos deixados por Jesus Cristo, especialmente por Jesus Cristo. Então, a nossa ética aqui desvirtuou-se. Precisamos reencontrá-la.
E como nós fazemos isso? Orando, jejuando, louvando. Não há outro caminho. Precisamos fazer a regressão para voltarmos os nossos olhos, voltarmos aos nossos pensamentos, para que nossas ações produzam resultados consonantes com os ensinamentos deixados por Jesus Cristo. Só assim conseguiremos construir um ser edificado em princípios de rocha, de rochas intransponíveis. Então, aqui nós finalizamos a reflexão 01 do propósito.